aqueles que não vieram a primeira vez, que bom que vocês retornaram, aqueles que estão vindo conhecer a casa pela primeira vez, que vocês sejam bem-vindos e também bem acolhidos. Antes da gente iniciar o Evangelho, como já é tradição, a gente vai passar os recados. E esta semana nós temos a questão do Carnaval, né? O Carnaval começa aí na sexta e vai até quarta-feira cinzas, né? Meio-dia. Então, nesse período, sábado a gente tem um atendimento normal, independente de ser o sábado de Carnaval, o atendimento das crianças e adolescentes, bem como o tratamento que a gente faz durante a semana, também se reproduz aos sábados. Então, o sábado estará funcionando normalmente. A única atividade que nós não iremos realizar vai ser da escolinha na segunda-feira. Para quem não sabe, toda segunda-feira a gente chama de escolinha com carinho, né? A gente tem os nossos estudos. Então, se porventura alguém que tem interesse em saber um pouquinho mais da doutrina espírita, num período de 3 anos, nós nos reunimos para fazer estudos, não só das obras do Kardec, mas também de várias temáticas condicionadas ao Espiritismo. Então fica aí o convite, com exceção dessa segunda-feira que é Carnaval, na próxima segunda, aqueles que tiverem interesse, no horário das 8 da noite até as 9h30, a gente faz esse estudo. Eu, como sempre digo, costumo dizer que é um estudo com uma terapia de grupo. Fica muito interessante. E eu convido a todos que tenham a disponibilidade e interesse. Tá certo? Vamos então nesse momento equilibrar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, deixando de lado as tribulações do nosso cotidiano, aproveitando a oportunidade de estarmos aqui nesta casa, sentindo a atmosfera desse ambiente, a presença dos nossos amigos espirituais que também estão aqui conosco, nossos mentores, anjos da guarda, e que possamos nesse momento, nesses poucos instantes que estamos nesta casa, dedicar a reflexão sobre o Evangelho, dedicar as nossas reflexões sobre a nossa experiência aqui na Terra, sobre o nosso íntimo, as nossas paixões, as nossas tendências. Que busquemos também nesta casa aliviar as nossas dores, esclarecer as nossas dúvidas, equilibrar as nossas emoções. E assim, agradecidos, pedimos licença para a equipe espiritual para darmos início a mais uma noite de reflexão do Evangelho do nosso Mestre Jesus, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e auxilia-nos a livrar de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Honrai vosso Pai e vossa Mãe. Só que nós vamos fazer uma reflexão no item 9, que é a orientação dos Espíritos. Mais uma vez eu repito, o Evangelho é dividido em 3 partes. Primeira, uma passagem do Cristo, revelada pelos apóstolos, um ou mais apóstolos, dependendo da temática. Depois nós temos um comentário de Kardec sobre essa passagem. E depois nós temos a orientação dos Espíritos, que são psicografias de vários Espíritos, de vários lugares que foram comparadas e
que foram publicadas juntamente com o Evangelho. Então, todo capítulo do Evangelho você sempre vai ter essa sequência. Uma passagem do Cristo, seja por meio de um apóstolo, por meio de uma parábola, né? A frase do apóstolo, produzido Jesus, obviamente, né? Ou uma parábola, uma história, ou o comentário de Kardec e, por último, a orientação dos Espíritos. E nós vamos refletir sobre uma orientação dos Espíritos. E esse título aqui, que tem a ver com o tema Amai vosso pai e vossa mãe, diz respeito à ingratidão dos filhos. A ingratidão dos filhos e nos laços de família. Essa psicografia é de Santo Agostinho e foi psicografada em Paris em 1862. Então, antes da gente fazer essa reflexão de um tema particularmente considero bem delicado, né, eu vou fazer a leitura do item 2, que é uma citação de Jesus, que nos diz o seguinte: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso faz parte do decálogo, né, dos 10 mandamentos, que está no Êxodo. Itens, capítulo 20, versículo 12 da Bíblia. Então, honrar o pai e a mãe é um mandamento divino, que Moisés nos trouxe bem antes de Jesus. E nós vamos refletir sobre algo que acontece dentro dessa relação entre família, principalmente em relação entre pais e filhos, que é a ingratidão dos filhos. Então, primeiramente a gente vai refletir sobre o que é o conceito de ingratidão. O que é ingratidão? Todo mundo sabe que é uma coisa ruim, né? A pior coisa que tem é quando alguém nos demonstra ingratidão. A ingratidão nada mais é que a falta de gratidão, a falta de reconhecimento. É você fazer algo por alguém e a pessoa simplesmente não reconhecer, ou simplesmente ignorar a sua boa intenção. É muito comum hoje nas redes sociais o pessoal colocar naqueles perfis, né, gratidão. Então a ingratidão seria o inverso. E do ponto de vista moral, a ingratidão é um dos tentáculos do nosso egoísmo. A ingratidão está presente em todos nós, porque ela faz parte da nossa inferioridade espiritual. Todos nós, em algum grau, temos o egoísmo e o orgulho como chaga do nosso espírito. E a ingratidão nada mais é que uma materialização de uma paixão inferior muito maior, que é o egoísmo. E o que causa ingratidão? Para aquele que sofre ingratidão, geralmente causa o quê? Mágoa, tristeza, muitas vezes raiva, com quem sofre ingratidão. E com quem é ingrato? Com quem é ingrato, obviamente, causa danos espirituais, porque a pessoa está praticando o mal, ela está sendo egoísta, ela não está reconhecendo algo que foi feito por bem dela. Então a ingratidão ela causa mal para quem sofre, mas principalmente para quem é ingrato. E dentro dessas diversas formas de ingratidão que nós temos nas relações humanas, nós vamos ter a ingratidão dos filhos, que segundo diz aqui nessa mensagem de Santo Agostinho, é a ingratidão mais odiosa que existe. Porque quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem o que acontece com as nossas emoções, os nossos sentimentos, a partir do momento que recebemos um espírito para conviver conosco. A partir do momento que nós temos a responsabilidade
de cuidar não só do ponto de vista material, do crescimento do corpo físico daquele espírito, mas bem como orientar aquele espírito. Quem vive essa sensação de paternidade, de maternidade, sabe muito bem disso. Eu tinha uma professora na universidade, há muitos anos atrás, que ela costumava dizer que ela não lembrava mais da vida dela depois que ela tinha se tornado mãe. E é mais ou menos essa sensação, né? Quem tem filhos, geralmente, quando não lembra mais a época que não tem, né? E é sobre esse tipo de ingratidão que nós vamos falar. Por que a ingratidão dos filhos existe? Por que a gente recebe aquele espírito com tanto amor e de repente, do dia para a noite, tudo se transforma? Chega uma fase da vida que aquele espírito sequer agradece por todas aquelas noites perdidas que você teve com ele. Por que isso acontece? Então, para a gente tocar nesse tema, como eu disse que é bem delicado, eu trouxe uma frase do Chico Xavier para a gente fazer uma reflexão. Essa frase é muito famosa, que diz o seguinte: você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o seu adiantamento. Essa frase, resumidamente, a gente pode chegar à conclusão de que não existe acasos. Nós nascemos no lar que merecemos, nós temos o corpo físico que merecemos, nós moramos onde merecemos, de acordo com o nosso adiantamento, de acordo com as nossas necessidades. Nada que nós temos é sem propósito, e tudo tem um porquê de ser. Então, obviamente, no caso da ingratidão dos filhos, para com os pais, também tem um porquê de ser. E nós, no Espiritismo, entendemos essa ingratidão tendo origem de duas formas. Ou essa ingratidão ocorre por algo que acontece na presente encarnação. Vamos traduzir. Eu sou um filho e desde pequeno eu tenho um pai que me abandonou. Eu tenho um pai que desde pequeno me maltratou. Eu tenho um pai que desde pequeno não supriu com as necessidades básicas do meu corpo físico. Traduzindo, deixou eu passar fome. Eu tenho um pai que batia na minha mãe. Automaticamente, a referência que eu botei da figura paterna não vai ser das melhores. E como eu sou um espírito imperfeito, o sentimento de raiva e de ingratidão vai aflorar dentro de mim. Então a causa, nesse caso, da ingratidão se dá por ocorrências da vivência, da existência presente. Ah, mas não tinha karma anterior. Nem precisa. Se você tem um pai que faz tudo isso por você, é difícil ter amor. Ah, mas a gente não prega que tem que ter amor? Sim, Jesus prega. Amor sempre, acima de tudo. Mas quem diz que nós somos Jesus? Que nós chegamos a esse nível de evolução espiritual? Ah, mas não pode. Passem por isso. Depois vocês me contam como é que é a sensação. Então nós não somos perfeitos. Lembra que eu disse lá atrás que a ingratidão ela é um tentáculo do egoísmo? Quem de nós não é egoísta? Em maior ou menor grau. Então a ingratidão dos filhos para com os pais pode surgir de fatos decorrentes da vida presente. Essa é a primeira explicação. E há uma outra explicação. Se porventura a origem dessa ingratidão não se explica por fatos ocorridos nesta existência, obviamente
essa ingratidão pode ser resquícios de um sentimento de existências passadas. Como assim? Como assim? Então quer dizer que o filho pode ter ingratidão pelos pais por causa de ocorrências de uma vida passada? E por que não? Ódio, perseguição, desejo de vingança, raiva, não se apaga com a morte. Não achemos que nós vamos desencarnar em um processo mágico, nos tornaremos santos. Isso não vai acontecer. Se alguém tem essa esperança de, olha, quando desencarnar eu vou encontrar com anjos no céu, e com certeza o meu lado bom vai aflorar e eu vou ser uma pessoa do bem. Não. Toda a literatura espírita mostra que quando desencarnamos, nós somos os mesmos. O que muda é a condição que nós vamos estar. A condição física. Como assim física? A gente não vai ter mais um corpo material e denso como a gente tem? Não, mas vai ter um outro corpo. Vai ser um reflexo desse. Mas como assim? Nós vamos ter uma vida comum e Deus seria injusto de repente, do nada, transformar a nossa vida? Colocar a gente no paraíso ou no inferno? Então para onde a gente vai, para onde a gente merecer? De acordo com as nossas escolhas, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas virtudes, conectados de acordo com o nosso pensamento. Então, ódio, perseguição, desejo de vingança, quando você carrega dentro de si, não vai mudar com a perda do corpo físico. Vocês querem um exemplo de ingratidão? Pegue obras do André Luiz. Pegue obras, por exemplo, um livro que virou filme, A Vida Continua. Vocês assistiram o filme A Vida Continua? Não? Tem filme e tem livro. E a vida continua. Inclusive é o último livro daquela coleção do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Esse livro virou filme. E lá conta situações de vítimas e algoz que, para amenizar esse sentimento de vingança, de ódio, de perseguição, o algoz nasce. A vítima nasce como filho do algoz. Como assim é possível? Há várias histórias na literatura espírita que nos mostram isso. Então, óbvio que a segunda opção é quando a ingratidão não surge por uma relação de desavença entre filho e pais, na presente existência, ela vai surgir como resquício, como intuição que o espírito carrega de vivências e experiências de vidas passadas. Nós não acreditamos em reencarnação? Olha o nome do livro do André Luiz, A Vida Continua. A vida existiu lá atrás, ela está aqui e ela continuará. Isso será um processo. Até quando? Só Deus sabe. Mas uma coisa é certeza: toda a história que a gente narrar da nossa vida vai ser resultado das nossas escolhas, das nossas ações. Deus nos cria, nos dá o livre-arbítrio, quando a gente atinge um certo grau de evolução espiritual, e nós criamos a nossa trilha de acordo com as nossas escolhas. E, no caso da ingratidão de filhos com pais, essa possibilidade da vida de ser consequência de algo de vida anterior também existe. E como é que isso se extingue? Qualquer sentimento ruim, seja ingratidão ou qualquer outro sentimento, só se extingue com amor. Então o que acontece? Para alguns espíritos que já é um pouquinho mais maduro, que tem um pouquinho de conhecimento e moral, bem pouquinho,
é dada a oportunidade dele enfrentar essa aprovação. Ele receber como filho alguém que fez mal para ele. Ou o inverso. Ou alguém que lhe fez muito mal. Então você tem dois tipos de provação. Você recebe alguém na condição de filho, no intuito do quê? De auxiliar aquele espírito a reparar o mal que ele fez para você. Ou o contrário, para você reparar o mal que você fez para ele. Num caso é resgate, no outro é perdão. Se eu recebo na minha família, na condição de filho, alguém que me fez muito mal, a ingratidão, tudo que eu sofrer, a prova é para mim. Porque eu vou ter que aprender a conviver e perdoar. Livrar de mim aquele sentimento de vingança, de ódio. Estão conseguindo captar? Como existe o contrário também. Eu pegar aquele espírito e receber como filho, para que eu possa auxiliá-lo das consequências do mal que eu mesmo fiz para ele. Não fica muito mais fácil a gente tentar compreender algumas situações nesse processo de ingratidão dos filhos com os pais? Nessa trama entre ingratidão dos filhos e os laços de família? Obviamente que esse tipo de expiação ou provação não é algo fácil, porque é penoso para a gente sentir gratidão, ainda mais quando vem de um filho. Pensa que aquele espírito que está no nosso lar agora, digo nosso lar não é colônia, nosso lar, tá? Nossa casa, pode ter sido causa de padecimentos na nossa vida, pode ter sido causa de ruína em existências anteriores, ou o inverso. Nós somos os algozes daquele espírito, e nós que causamos a destruição e a ruína em alguma experiência terrena que aquele espírito já teve. Então a ingratidão pode surgir no quê? No fato de que nessa relação, intuitivamente, nós ainda não aprendemos a desenvolver o amor. Vocês já pararam para pensar que quando a gente sofre com ingratidão, principalmente quando é de filho ou de alguém da família, a mistura do sentimento é meio assim, será que eu ajudo ou não ajudo? É uma mistura de tipo, não, mas eu preciso ajudar, mas por outro lado tem uma raiva dentro de você. Se vocês têm esse sentimento, normal. São pessoas normais, porque geralmente é o que a gente sente quando a gente sofre ingratidão de um filho. Não precisa nem ser muita coisa. Às vezes uma resposta atravessada que um filho nosso nos dá, ou então até às vezes uma resposta que nós damos a ele. A gente fica, por que eu falei assim? Meu Deus do céu. Ou então o inverso. Nossa, que moleque folgado. A despancar esse moleque. Você nem chama de filho, é esse moleque, né? Então, ter esse convívio, ter esse processo encarnatório entre antigos desafetos, é uma oportunidade que a misericórdia de Deus nos dá para que nós possamos resgatar faltas, para que nós possamos aprender a perdoar e reparar por erro que nós cometemos. Então, esse é um dos motivos de ingratidão dos filhos e ou de qualquer laço de família. Agora, o sucesso dessa experiência vai dar
de acordo com a maior ou menor persistência que nós tivermos nesse processo de convivência. Porque pense, não é assim por acaso, do nada, no escuro vem esse Espírito para você. Peguem obras do André Luiz, por isso que eu convido todos a vir segunda-feira, para a gente se aprofundar, estudar junto isso. Para cada um dar o seu olhar. Pegue as obras de André Luiz. A maioria dessas situações são resoluções que nós mesmos tomamos antes de reencarnar. Tomamos ou tomaram para a gente. Quando a gente não tem condições, somos muito maldosos, nosso livre-arbítrio vai para o espaço. A gente não tem mais condição de decidir. É igual a terra. Quando eu sou muito malvado e cometo muito crime, o que acontece? Vou preso. Tá? Quando existe a puridade, não a impunidade, nós somos presos. E quando o indivíduo entra na cadeia, ele perde, teoricamente, o direito de quem está fora. Por isso que todo preso chama os direitos humanos. Por quê? Porque ele está fora da sociedade. Então, a partir dali, encarcerado, a regra é outra. Na questão do espírito é a mesma coisa. Se eu cometo muita maldade, eu perco o direito do livre-arbítrio. Ah, mas Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente fazer o que quer? Sim, desde que esse que quer não prejudique tanto os outros. Senão você vai estar causando problema, você vai estar prejudicando os irmãos que você tem, que também são filhos de Deus. Tem uma frase na Bíblia que diz que a maldade escraviza. Realmente escraviza, você fica preso. Automaticamente você perde o seu livre-arbítrio. Não é que Deus vai tirar, como se tira um doce de uma criança. Mas geralmente a pessoa que comete muito mal, ela fica louca. Ela perde a lucidez, então ela não consegue mais usar o livre-arbítrio. Ela se imbeciliza. Você pode ver, né, várias figuras da história, né? Vários tiranos. O que aconteceu com eles? Tiraram a vida, começaram a criar situações e comportamentos fora da realidade. É uma loucura, porque a maldade escravizou. O excesso de maldade tornou louco. Então, conforme a nossa força de vontade, conforme o nosso desejo de fazer o bem prevaleça, essa relação entre pais e filhos, essa suposta ingratidão, ela pode existir ou pode não existir, dependendo do grau que nós nos empenharmos em praticar o bem. Ou aquele espírito pode ser o meu amigo, porque ele está na condição de filho, mas todos nós somos filhos de Deus. Ele está na condição de filho, ele não é nosso filho. Não sei se vocês pegaram. Ele é um espírito enviado por Deus, que nós assumimos a responsabilidade de, durante um período, darmos condições físicas e orientarmos ele espiritualmente para ele seguir o caminho dele, a vida dele. Quem é pai de filhos mais velhos vai entender isso. Na idade, o filho não quer saber mais de pai, ele mal te visita, né? Ele vai cuidar da vida dele, ele não está errado, porque os filhos não são nossos. No final das contas, os nossos filhos não são nossos. Eles têm a vida dele, o livre-arbítrio dele, o caminho deles. Nós que muitas vezes confundimos amor com controle. Infantilizamos os nossos filhos. Criamos crianças de 40 anos, mais um momento nesse debate. Então, dentro dos nossos laços de família, nós observamos também essas situações de amor e de ódio, de repulsões. E elas são manifestadas muitas vezes quando criança. Sabe aquela frase comum? Eu não vou com a cara daquela pessoa.
ou aquela outra, meu santo não bateu com aquela pessoa. Não existe essa repulsão. E não existe um motivo assim que justifique. Sei, a pessoa nunca fez mal para você, mas vem aquela coisa, eu não vou com a cara daquela pessoa. Meu santo não bateu. Isso acontece com a família. Isso pode acontecer com os nossos filhos. Nosso filho pode ter uma personalidade totalmente distinta da sua. Você gostar de A e seu filho gostar de B. Vou fazer uma comparação bem vulgar. Você pode ter um pai que torce para o Palmeiras e seu filho que torce para o Corinthians. São personalidades distintas. Tá? Isso acontece comigo. Tá? Meu pai era palmeirense e eu sou corintiano. Então o que acontece? Esse sentimento de repulsa muitas vezes pode ser uma forma intuitiva de que você não liga com aquele espírito. Pode ser relações de vidas passadas, que você não sabe explicar, mas ela existe, porque está intrínseca dentro de você. E esses sentimentos não se dão apenas no laço de família, se dão nas relações sociais, no trabalho, no círculo de amizade, numa festa que você vai, você olha para a pessoa e fala, meu Deus, mas você nem conhece a pessoa, mas você não quer ficar perto dela. Então é natural nós termos esse sentimento. E seria natural, dentro dessa lógica, porque esses sentimentos não se dariam nas relações familiares, ou seja, nas relações entre os próprios filhos e pais. Nossa, Ronaldo, acabou, né? Não quero mais olhar para os meus filhos. Não pensem assim. Jesus nos orienta para tudo. E para isso também ele nos orienta. O que ele fala no Evangelho? Ele é muito claro. Honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe. A fim de viverdes muito tempo na terra que o Senhor Deus nos dará. Ele deu a terra? Não. Mas se você honrar seu pai e sua mãe bonitinho, você vai viver bastante tempo na terra que Deus te dará. Eu vou usar outra palavra. Eu vou tentar traduzir a reflexão que eu tive dessa frase, desse decálogo, que Jesus repete nos 10 mandamentos. Só teremos progresso espiritual e sucesso nas nossas experiências terrenas se suportarmos nossas provas e expiações. E elas começam dentro do nosso lar, principalmente com aqueles espíritos que Deus nos deu a responsabilidade de orientar. Eu só vou ter progresso espiritual se eu aprender a ser bom, e aprender a ser bom vai começar a ser dentro de casa com os espíritos que estão convivendo comigo, principalmente aqueles que Deus deu com a responsabilidade de eu criar ele e de orientá-lo para o caminho dele. Porque esse é o papel do pai. Da mãe, né? Eu falo pais no sentido geral. Nesse sentido, quando a gente sofre ingratidão dos filhos, a primeira coisa que a gente tem que buscar pensar, eu sei que é difícil, tá? É lembrar que nós não somos pais desses filhos por acaso. Tem um porquê de ser. E se nós sabemos disso, nós devemos buscar todos os meios para superar essas divergências, essa falta de respeito, essa ingratidão que acontece nessa relação, na vida que nós estamos vivendo hoje. Não ficar criando objeto de fuga, isso daí deve ter sido um inimigo do passado. Esquece o passado. Deus já deu esquecido do passado. Viva agora. E saiba que o filho é a nossa responsabilidade. E como é que a gente consegue mitigar e evitar, muitas vezes, que esses sentimentos ruins saiam de dentro de nós, se tivermos uma relação conflituosa de vidas passadas com esses filhos? Como
Como é que a gente faz? Por meio da educação. Deixa eu explicar o que é educação. Educação para nós espíritas é um conjunto de hábitos adquiridos. Essa foi a resposta que os espíritos deram para Kardec. Educação para nós espíritas não é escolarização. Educação é hábito. É um conjunto de hábitos adquiridos. Para o conjunto de hábitos que você tem, vai mostrar a educação que você tem. Então, educação. De que forma eu educo? Orientando para o bem. E qual o melhor método? Qual é a melhor didática para mim educar meu filho? Por bons exemplos. Se ele é ingrato comigo, o problema é dele. Eu não devo ser ingrato. Eu sei que é difícil, tá, gente? Eu sei que tem hora que não vai pegar a cinta. Mas é dessa forma que eu vou mitigar essa relação de ingratidão. É como diz Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. E a gente aprender a dar um pouco de amor que a gente tem nessas horas em que sofremos ingratidão. Porque assim, dessa forma, nós progrediremos espiritualmente e viveremos muito tempo na terra que Deus nos dará. Porque quando um de nossos filhos nos repele com ingratidão, como eu disse, não é por acaso. Mas tem uma pergunta que é muito chave, eu sei que está dando horário, não vou poder me estender muito. E eu vou finalizar com essa pergunta. Quando nós sofremos ingratidão de filhos ou de qualquer pessoa da família, façam a seguinte pergunta para vocês mesmos, para nós mesmos, nós devemos fazer. Faça a seguinte pergunta, a seguinte reflexão. Um de nós somos o culpado. Quando a gente tem esses problemas familiares, a pergunta, a reflexão que nós temos que fazer é essa. Um de nós somos o culpado, ou eu ou ele. E não importa. Busquemos fazer o bem. Mas sempre reflita. É um exercício. Não é fácil. Eu mesmo aprendi, mas eu não pratico ele o tempo todo. Mas sempre que a gente sofrer com alguma ingratidão, com alguma desavença, seja de filhos ou seja de família, ponha isso na cabeça, onde nós somos o culpado. Mas não fique tentando descobrir quem é o culpado. Busque o caminho do bem. Perseverança, tolerância, perdão, abnegação, resignação, indulgência. São essas virtudes que a gente tem que aprender a aplicar nessas relações. Apenas para de que forma? Vivendo-as, tá? Se a gente não vivenciar algo, a gente nunca aprende algo. A gente não aprende por teoria. Teoria é muito legal, mas é aquele ditado. Ninguém chega num restaurante e vai matar a fome apenas lendo o cardápio. É muito bom ler, mas é mais gostoso comer. Então, só por meio da reflexão e da experiência é que nós vamos aí mitigar essas desavenças, né? Essas ingratidões que a gente sofre no dia a dia. E ao mesmo tempo aprender a não sermos ingratos também. Tá certo? Boa noite a todos. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, agradecer aos amigos espirituais por mais uma oportunidade de estarmos nesta casa, podendo refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre, podendo observar os seus escritos, podendo colocar em nossa mente questionamentos, respostas, que possamos colocar as nossas reflexões não apenas nos nossos pensamentos, mas também no nosso coração, colocando em prática tudo aquilo que podemos refletir no dia de hoje.
Vamos agradecer os amigos espirituais que estão aqui presentes conosco. E unidos em um só pensamento, vamos pedir a Deus que nos envie energias de paz, de equilíbrio, energias no nosso corpo físico. E que essa energia também possa, por meio dos amigos espirituais, ser encaminhada pelos nossos pensamentos até os nossos lares. Que as pessoas que estão ali presentes também possam partilhar dessa energia. Que essa energia limpe o ambiente dos nossos lares, tirando toda e qualquer energia negativa que infelizmente nós, pelos nossos maus pensamentos, ainda criamos. Que o nosso lar se transforme em foco de luz, e que com o auxílio desses amigos espirituais, essa luz também se projete nos nossos locais de trabalho, tirando toda a energia negativa que por ali possa existir e abençoando aquele lugar, pois é nele que ganhamos o pão de cada dia. Que essa energia atinja todos os nossos colegas de trabalho, mesmo aqueles ainda que nós não aprendemos a compreender. Que essa energia agora vá para a casa dos nossos familiares, dos nossos filhos, que ela possa nesse momento ser direcionada àquela pessoa que o nosso pensamento esteja agora e que tenha a necessidade de receber esse auxílio. Que essa energia, essa vibração de paz e amor também percorra os hospitais, os presídios, os orfanatos, os sanatórios, enfim, todos aqueles lugares que tenham necessidade dessa energia e também tenham merecimento. E agora nós retornamos o pensamento a esta sala. Busquemos respirar fundo, sentir o ar, sentir a psicosfera desse ambiente, sentir os nossos pés, as nossas mãos, sentir a presença dos nossos amigos espirituais e unidos agradecemos a Deus por mais um dia nesta casa, que possamos estar aqui na próxima semana refletindo ainda mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre, recebendo essas energias de paz, de equilíbrio, recebendo as energias do passe, das águas frutificadas, que possamos mais do que isso colocar essas palavras dentro de nós para melhorarmos como pessoas, para aprendermos a nos autoconhecer, despertando nossas virtudes e aprendendo a entender as nossas limitações. E assim, agradecidos, pedimos licença para encerrar as reflexões do Evangelho da noite de hoje, louvando a Deus nosso Pai, a prece de Jesus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Com o nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.